Voltei, meu povo, para falar com vocês hoje sobre livros. Uhul! Ao som dos pássaros lá na árvore. Me deu vontade de falar com vocês hoje sobre a minha trajetória com os livros, como que os livros chegou em minha vida, como que eu me tornei leitora, quando eu me tornei leitora. Então, bora falar sobre livros. Na infância, eu não tive contato com os livros, porque a minha família, na época, era muito escassa de recursos. A minha mãe, trabalhava o dia todo para sustentar uma casa de 5 filhos. Com o tempo, a minha avó veio morar conosco para poder auxiliá-la, mas ainda assim, as coisas continuaram muito difíceis. Então, assim, a gente não chegou a passar nenhuma dificuldade extrema, mas era sempre ali o básico do básico. Então, não tinha como pensar, em comprar um livro, estava fora de cogitação. Na escola também eu não tive contato com os livros e eu não sei exatamente por quê. Eu estudei em escolas que eu considerei escolas boas, eu tive excelentes professores que fizeram excelentes trabalhos, mas eu não me lembro de ter um trabalho continuado com o livro. Aliás, eu não me lembro de contato nenhum com o livro. Os clássicos da literatura infantil, por exemplo, eu fui conhecer por meio da televisão, nos filmes, nos desenhos, mas nada por meio do livro, nem em casa, nem na escola. Quando eu fui para o ginásio, o antigo ginásio, também foi a mesma coisa. Não tinha um trabalho frequente ali com os livros, Não tinha um trabalho ali frequente com os livros, mas teve uma época lá que eu me lembro que a escola recebeu vários livros e cada um recebeu um. E eu ganhei um livro chamado Uma Pequena Luz na Escuridão, de um autor baiano chamado Gilberto Martins. Eu não me lembro se havia uma proposta ali de trabalhar com esse livro, fazer alguma atividade em sala de aula que iria valer nota, algo assim, não me lembro. Eu só sei que eu li o livro espontaneamente, me lembro com muita nostalgia, inclusive, que eu estava sozinha um dia em casa e aí eu me sentei assim na cozinha, me encostei na porta da cozinha, tava batendo um solzinho igual tá batendo aqui agora. Na cozinha eu fiquei sentadinha ali, recebendo o solzinho e lendo o livro, encantada, completamente encantada. Achei o livro maravilhoso, uma narrativa muito boa e eu ali desesperada para saber qual era o desfecho, do mistério daquele livro, e totalmente envolvida e empática com o personagem, enfim, assim, foi algo especial e foi algo único, porque nunca na minha vida eu tinha aberto um livro para ler espontaneamente uma história, assim, uma narrativa. Até então era só os livros didáticos e tal. Então foi muito especial, tenho uma recordação muito boa desse momento. Só que parou por aí. Como eu falei, na adolescência ainda era escasso, de recursos e não tinha como comprar, nenhum livro. E eu não falei com nenhum professor meu que eu tinha lido o livro. Talvez, se eu tivesse falado, eles de repente teriam me auxiliado, para fazer outras leituras e tal, mas eu acabei não falando. Quando foi aos 21 anos, eu conheci o meu marido. E aí o meu marido me deu de presente um livro chamado Há 2000 Anos, que é um romance espírita. E aí, gente, começou aí a história, porque eu fiquei completamente apaixonada pelo livro, pela história, pela proposta e me enveredei completamente na literatura espírita. Entrei de cabeça nessa literatura, fiquei apaixonada, até hoje até hoje continuo lendo esse tipo de literatura. E depois disso, eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei também a ler esse tipo de literatura. E eu fiquei um bom tempo lendo esses dois estilos. E dentro desse tempo, de forma bem esporádica, eu li pouquíssimas coisas da literatura brasileira. Então, eu li O Encontro Marcado de Fernando Sabino, li O Grande Mentecapto também de Fernando Sabino. Inclusive, eu sou muito apaixonada por esse livro, amo, acho ele incrível. Fernando Sabino, ele tem uma escrita muito gostosa, ele me faz lembrar
do meu tempo de criança, sabe? Porque quando eu tô lendo assim, né, relendo, que eu continuo relendo o Grande Medo e Capto, principalmente, quando eu tô relendo, é como se eu tivesse, eu me lembro de mim na rua, brincando de gude com meus irmãos. Eu era uma menina que gostava de brincar na rua. Não gostava muito de boneca, essas coisas, era mais da rua mesmo. Então, brincar de esconde-esconde, de gude com meu irmão, de soltar pipa, essas coisas, pega-pega. E Fernando Sabino me leva muito para esse universo, é muito nostálgico e eu acho a escrita dele muito gostosa, muito leve, engraçada. Enfim, só um parêntese. E aí, li também algumas poesias de Cecília Meirelles. Eu gosto muito de escrever, estou sempre escrevendo. E sempre quando eu queria escrever alguma coisa, eu lia alguma poesia dela para me inspirar ou para dar uma arejada, uma leveza, enfim. E li metade de uma versão resumida de Dom Quixote. Meu enteado estava aqui com esse livro, estava lendo esse livro. E aí eu comecei a ler também. Só que ele voltou para casa dele, levou o livro e eu não tinha terminado o livro e nem falei para ele que eu tinha que eu estava lendo o livro. E aí ficou por aí. Enfim, li essa versão resumida de Dom Quixote. Eu tenho uma história com o Dom Quixote, não sei se vocês já observaram, ele tá aqui no cantinho. E eu preciso ler Dom Quixote. E é uma meta, assim, de vida. Antes de eu morrer, eu quero ler. Mas, enfim, foi isso. Foi isso aí o resumo. Quando foi em 2019, eu entrei na faculdade de letras. E aí, pronto, um universo, assim, se abriu para mim. Foi na faculdade de letras que eu conheci a maior escritora, assim, do mundo, do Brasil, porque eu me apaixonei perdidamente, que foi esta mulher, Clarice. Eu amo essa mulher. E eu conheci Clarice na faculdade, assim, de verdade, porque eu já gostava de Clarice, mas eu via coisas assim, sabe, fragmentos na internet. E a internet é aquela coisa, né? Não traz tudo que é, não traz tudo o que é o autor e muitas vezes traz de forma distorcida. Então, por exemplo, há muitos textos, muitos fragmentos de texto de Clarice, frases, essas coisas que é inserido num contexto que não é real, sabe? Por exemplo, é inserido num contexto de autoajuda que não tem a ver, assim, com o estilo de Clarice. Nada contra a autoajuda, já li muito também autoajuda, mas não condiz com a obra dela, sabe? Com o que é Clarice. E aí tem esses equívocos, né? Então você só conhece um autor de verdade quando você vai na fonte, né? Quando você vai beber diretamente na fonte. E aí na faculdade eu tive o prazer de conhecê-la porque a gente foi trabalhando, né, a obra de Clarice. A gente foi mergulhando, né, em outros, como eu posso dizer, olhando outros prismas, né, analisando a obra com base em estudiosos, né, da autora. Então eu me apaixonei completamente por ela. Entrei num universo assim que eu não tenho, na verdade, quando eu vou falar assim do meu amor pela obra de Clarice, eu não sei, eu não acho palavras para colocar, me falta o verbo. Mas enfim, depois eu tento falar mais assim como é a minha relação com ela e tal. Eu posso, calma que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Quase uma coleção, né? Apaixonada. E ainda tem esse aqui, que foi o meu último que eu terminei. E a gente combina, e a gente concorda que isso aqui é uma cara, né, galera? É uma cara. Olha a boca. A boca de espanto. É Otávio. Tenho certeza que é Otávio. Enfim, viajei aqui. Parênteses. Enfim, foi na faculdade que eu conheci Clarice, me apaixonei, me inspiro muito nela para escrever, para pensar a vida, para pensar o meu existir no mundo.
E eu acho que o livro, ele tem isso, né? A leitura tem esse poder de te levar para lugares inexplorados dentro de você mesmo. Tem esse poder não sei, de te ajudar a elaborar suas questões, de ampliar seus horizontes, suas perspectivas, de possibilitar um estranhamento que te desloca e de alguma forma você se percebe de uma outra forma, sabe? Não sei se eu consegui colocar aqui, mas o que eu tô querendo, o que eu tô pensando aqui, mas é assim, é um poder muito grande, é uma força que eu não tô nem tendo palavras para poder colocar. O livro, eu não consigo mais me ver hoje sem um livro em minha vida, sem as leituras. Mas mesmo que me tirem os livros, ou mesmo que eu não consiga mais ler, tudo que eu acumulei até aqui, de alguma forma me sustenta, de alguma forma tá aqui em mim, ninguém tira isso, nunca mais, não tem como, sabe? E isso é único. Eu não consigo pensar o meu dia sem ler uma página sequer, mas se isso me for tirado, o que eu acumulei até aqui é único, é meu e ninguém me tira. Então a literatura, ela traz muito, ela traz em termos de vocabulário, de repertório, de expressão, você se expressa melhor quando você é uma pessoa que lê, ela traz criatividade, ela te traz recursos para lidar com coisas que você não consegue lidar, ela traz uma capacidade imaginativa, inventiva, um... Ai, gente, não sei. É só ganho, né? Acho que você só tem a ganhar quando você é uma pessoa que lê, que se interessa pelos livros. E eu sou muito feliz por por ter entrado no mundo da leitura e por ela fazer parte de minha vida hoje, porque a minha vida é melhor. A minha vida é melhor com a leitura. A leitura, a leitura, desde que eu me tornei leitora, sempre esteve presente em tudo, assim, em todos os meus momentos, até nos momentos mais difíceis. Por exemplo, quando eu perdi o meu irmão mais novo, quando ele faleceu, foi com um livro que eu atravessei o luto. Uma amiga minha me emprestou um livro e esse livro me ajudou a atravessar o meu luto. Em 2014 não, em 2024, estava passando por um momento muito difícil, um luto simbólico, e também foi com o livro que eu atravessei esse luto, o livro Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Então o livro sempre esteve muito presente em minha vida e eu não consigo mais me imaginar sem ele. O que mudou hoje em dia foi a minha relação com o consumo. Teve um tempo que eu fiquei tão empolgada, tão assim, sei lá como, que eu queria ter, eu tava comprando livros que eu não tinha nem terminado os que estavam, eu não tinha nem começado os que estavam me esperando e eu já tava querendo comprar e depois eu falei, para aí, vamos repensar isso aqui, vamos rever aqui essa relação que não tá legal. Então hoje eu olho de uma forma mais consciente nesse sentido, eu tento ler o que eu já tenho e a minha proposta assim comigo mesma é de fazer trocas no sebo, né? Tipo, aqueles livros que eu sei que eu não vou reler, eu vou lá e troco, e os que eu quero manter, que são muito importantes para mim por alguma razão e que eu pretendo reler porque eles não se esgotam nunca, né? Ficam aqui na minha estante, mas eu não tenho mais aquela necessidade de ter um estante gigante como eu tinha antes. Talvez eu até tenha, sei lá, em algum momento, mas isso aqui já não é mais uma coisa que fica, sabe, me impulsionando aqui, e fica um reboliço dentro de mim. Não é mais isso. Eu leio aqui os meus livrinhos que eu tenho tranquilamente, de boa e sem desespero para comprar outros.
Eu sou uma pessoa que eu ganho muitos livros, tenho a sorte de ganhar muitos livros, então ali no sofá mesmo tem uma pilha de livros que eu acabei de ganhar. Na verdade, meu marido que ganhou, né? Mas ele me deu. Então eu não preciso ficar nesse desespero, sabe? De querer comprar, comprar. Gente, não. Tem que ter mais consciência, né? Eu acho, falando de mim, né? Da minha vida, cada um faz o que entender da sua vida e compra como entender que deve comprar, enfim. Mas eu não tenho mais essa necessidade. Então, a minha relação hoje é mais consciente, é mais calma, digamos assim. E eu acho que é isso, a literatura ela só tem a agregar na vida da gente. Eu acho um desperdício passar uma vida sem ler. Eu acho que em algum momento a gente precisa, a gente deve, deve ansiar, a gente precisa, a gente deve ler alguma coisa e o que eu puder fazer para incentivar alguém a ler, eu sempre estarei fazendo, porque como a literatura me salvou e me salva, eu imagino que ela também vai fazer isso por outras pessoas, né? Então, o que eu puder fazer nesse sentido de ajudar, eu vou estar fazendo. Enfim, eu acho que eu me estendi um pouco aqui, mas é mais ou menos isso, de forma bem sucinta. Eu trouxe de forma bem sucinta mesmo, porque não tem como colocar uma vida dentro de um vídeo de 20 e poucos minutos, né? Eu leio há 16 anos, né? Uma vida lendo, li pouco para o que eu gostaria, mas foi um pouco que até esse momento foi o suficiente, no sentido de que se eu, sei lá, de repente desencarne hoje, tudo o que eu tive até aqui, com tudo o que eu li, me foi suficiente. Mas é claro que eu quero mais, quero ler muito mais, quero ler melhor. Então, eu fui muito agraciada com tudo que eu li até aqui, das coisas mais profundas até as mais rasas. Todas teve algum significado, alguma importância, na minha trajetória como leitora, na minha formação aí, né, de leitura. Leio frequentemente, desde sempre, pretendo continuar, se Deus quiser, até eu morrer eu estarei lendo e quem sabe um dia eu não estarei também escrevendo, né? Quem sabe um dia, né, gente? Nada é impossível. Eu gosto de escrever e não sei, né? Vamos jogar aí pro futuro. Mas enfim, é isso. Me conte aqui nos comentários qual foi a sua última leitura, como você começou a sua trajetória de leitor, de leitora, como isso te impacta, enfim, coloca algum comentário sobre isso aqui nos comentários que vai me ajudar. Curta esse vídeo se você gostou. Se você quiser também deixar alguma sugestão, eu aceito. Se inscreva no canal se você não for inscrito e eu espero te ver na próxima.